Em problemas deste tipo, a primeira coisa que você deve fazer é representar as forças que atuam sobre o corpo. Para baixo, nós temos a força peso devido à interação gravitacional. Como está apoiado em uma superfície, nós temos a força normal, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Como o problema manda desprezar a força de atrito, o automóvel deverá fazer a curva sem depender da força de atrito, nós não vamos representar o atrito de deslizamento. A segunda coisa que você deve fazer é decompor a força normal nas componentes horizontal e vertical. Para fazer esta decomposição, imagine uma reta tracejada no eixo horizontal, que vai ser o nosso eixo X. Imagine uma reta tracejada vertical, que vai ser o nosso eixo Y. Vamos então pegar a componente da normal no eixo X. Esta componente na horizontal vai ser o que nós vamos chamar de NX. Vamos pegar a componente na vertical, e essa componente vertical vai ser o que nós chamamos de NY. Observe agora que o automóvel não vai subir nem descer na vertical. Portanto, nós concluímos que NY deve ser igual ao peso. As componentes verticais devem ter o mesmo valor, NY igual ao peso. Então, Nx é o que sobra, portanto, Nx é a força resultante. Como este automóvel está executando um movimento circular numa pista sobrelevada, Nx é a força resultante no movimento circular é a força centrípeta. Então, nós temos aqui a condição para que este automóvel execute um movimento circular. Nós vamos agora analisar o triângulo formado pelas forças. Observe que se este ângulo aqui é igual a θ, logo este ângulo aqui também deve ser igual a θ. Sendo assim, analisando este triângulo formado aqui, a tangente do ângulo θ deve ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto que está oposto a θ é NX. O cateto que está adjacente a θ, ao lado de θ, é NY. Só que nós concluímos que Nx é igual à força centrípeta. E concluímos que Ny é igual ao peso. Vamos então substituir e encontramos que a tangente do ângulo θ deve ser igual à força centrípeta dividido pelo peso. A força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O peso é massa vezes gravidade. Simplificando e dividindo, nós concluímos que a tangente do ângulo θ tem que ser igual a v ao quadrado dividido por r vezes g. Lendo a questão, nós destacamos os seguintes dados. A velocidade tem que ser igual a 40 metros por segundo. O raio r, o raio da trajetória, é igual a 320 metros. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação que nós obtivemos, encontramos que a tangente de θ tem que ser igual a 40 elevado ao quadrado dividido por 320 multiplicado por 10. Fazendo esta conta, você vai encontrar que a tangente do ângulo θ deve ser igual a meio, e com isso nós respondemos esta questão. A tangente do ângulo θ é igual a 0,5. No entanto, a questão podia perguntar qual deve ser o ângulo. Ou seja, depois de obter qual é a tangente do ângulo de inclinação do plano com eixo horizontal, nós podemos calcular quem é este ângulo. Nós podemos representar isto da seguinte maneira. θ vai ser igual ao arco cuja tangente é 0,5. Para obter este ângulo, você deverá usar uma calculadora científica ou uma tabela contendo os ângulos
e as suas tangentes. Na calculadora científica, para obter o ângulo em graus, primeiro clique em graus. Faça a configuração da sua calculadora medir em graus. Em seguida, digite 0,5, segunda função, tangente a menos 1. Este ângulo, então, corresponde a 26,56 graus. Então, θ é 26,56 graus. Você também poderia obter este ângulo em radianos. Ou você transforma de graus para radianos, ou, na calculadora científica, você configura para medir em radianos, digita 0,5, segunda função, tangente. Em radianos corresponde a 0,4636. Então, θ é igual a 0,4636 radianos. Com isso, nós chegamos, então, ao final desta questão. Calculamos qual deve ser a tangente do ângulo θ, que a curva deve ter com eixo horizontal, para que o automóvel realize esta curva sem depender da força de atrito.